aqui, acho que já estamos live. Temos tempo esse compassinho de espera. Temos que só ver aqui para partilhar e vamos começar em breve. Deixa eu ver se eu já encontro aqui na minha página. Não, ainda não encontro. Já te apareceu aí do teu lado? Não. Ok, está tudo certo. Aqui, ok. Alguns de vocês já estão aqui, pelo menos uma pessoa. Mas eu ainda não, por acaso, ainda não estou a ver isso aparecer. Só esperar um bocadinho, há de aparecer aqui na página. Não, há aqui qualquer questão técnica, se calhar, não sei. Ah, não, já Eu acho está. que já está. Já está, agora estou a ver, mas há bocado não estava. Há bocado não estava. Só esperar um bocadinho, há de aparecer aqui na página. Então, para quem está a ver, se quiserem partilhar aí para as vossas redes, boa tarde. Boa tarde a todos. Há aqui qualquer questão técnica, se calhar, não sei. Ah, não, já Eu acho está. que já está. Já está, agora estou a ver, mas há bocado não estava. Há bocado não estava. Só esperar um bocadinho, há de aparecer aqui na página. Então, para quem está... eu só vou partilhar aqui mais na outra página e depois vamos começando, Virgílio. Ok. Só preciso agora daqui passar para a outra página aqui. Mais um bocadinho aqui só para partilhar aqui deste lado. Daqui a pouco estamos a ficar mais experientes na coisa. Fazemos isto de forma mais rápida. Boa tarde. Escrevam aí no chat de onde é que o vosso nome e de onde é que vocês estão a ver-nos. E também digam se estão a ouvir, se nos estão a ouvir bem. Isso também é importante para nós percebermos se estamos a conectar com vocês ou não. Se puderem partilhar isso, era mesmo importante. Já conseguiste partilhar, não foi, Virgílio? Ainda não. Ainda não? Mas olha, vamos. Vamos seguindo. Vivendo e aprendendo. Experimentando. Bem, eu já partilhei na minha página pessoal, para quem quiser acompanhar-nos na página pessoal, Alan Souza ou Oxigênio pode fazê-lo, ou na página do Virgílio Varela. Boa tarde a todos. Temos já aqui um convite para vocês poderem partilhar no chat o vosso nome, de onde é que nos estão a ver. Partilhem aí para outras pessoas que possam querer juntar-nos a esta conversa informal sobre liderança. Partilhem para outros amigos. Basta só fazerem a partilha aí diretamente do direto. Ou acho que também dá para copiarem o link e partilharem aí nas vossas páginas, etc. Ok? Então façam isso e a ver se nós conseguimos aqui também ver aqui algumas mensagens vossas. Já estamos aqui a ver a Carolina Serrão. Estás-nos a ouvir, Carolina? Diz só se estás... está aqui também outra pessoa a dizer que nos está a ouvir bem. A Ana Teresa também. Bem-vinda, Ana Teresa. A Paula Marreiro. Bem-vinda, Paula. Portimão. Carolina, de onde é que nos estás a ver? Sim, já estão a ouvir-nos bem, portanto... Boa. Fantástico. Já estamos em condições de começar, Virgílio. Estamos? Ok. Eu vou tentar partilhar a minha página. Queres que eu te partilhe o link para te facilitar aí a vida? Sim.
Deixa eu ver se... consigo aqui. Vou-te partilhar aqui. Olha, eu posso partilhar diretamente na tua página, Virgílio. Espera aí, se calhar ajudo aí Boa. já. Está bem? Ok. Tá? Já está. Espera aí. Fantástico. Para quem quiser seguir na página do Virgílio. Como é que eu faço isso? Timeline. Rita Batista também está aqui, que bom. Bem-vindos. Paula de Portimão, Fantástico. Ana Teresa, de Sesimbra. De Sesimbra, ótimo. Margem Sul. Eu estou aqui a falar da Costa e Virgílio estás aí da zona de Sintra, não é? Sim, estou em Sintra e eu vejo que aqui que a Carolina está em Martins, também não está longe de mim. Estamos próximos. Exatamente. Então é assim, vamos começar. O que é que tu achas, Alain? Sim, vamos começar. Ultrapassamos aqui Começamos aqui com a nossa musiquinha. técnicas. Boa. Fantástico. Então vamos começar, sim. Vamos começar pelo habitual, não é, Virgílio? Sim, nós gostamos sempre de começar com um check-in, não é? Exatamente. Para saber como é que estamos a chegar. E aqui eu e o Alan partilhamos como é que estamos a chegar, mas também vocês podem partilhar no chat como é que estão a chegar, como é que foi o dia, como é que está o vosso clima interno. Também podem colocar aí. E Alan, como é que está o teu clima interno? Como é que estás a chegar? Olha, é um misto. Estive a tirar o dia praticamente sem fazer nada, que também é preciso, não é? Autonutrição. Então foi assim um dia assim sem grandes tarefas. Tendo só o nosso pequeno encontro há pouco, não é? De preparação desta pequena conversa que vamos ter hoje. Então estou tranquilo. Sempre um mistozinho de nervosismo nestas coisas, não é? Que também está cá. Mas contente de ver as pessoas aqui a interagirem connosco. Isso também é importante para mim. Sentir que isto não é só uma conversa só entre nós, não é, Virgílio? Isso é importante. Sim. Uma das características destas conversas é que seja o mais interativo possível, dentro das condicionantes que um direto tem. Mas contente de também estar aqui a partilhar isto contigo. Boa. Olha, também estou a chegar assim de um dia cheio, nós tivemos bastante tempo a falar ao telefone, a ligar uns para os outros e esse nervosismo eu acho que é uma coisa ótima, é um sinal de que isto é importante. Às vezes estou a preparar apresentações e sempre quando há assim esse nervosismo quer dizer que é uma coisa que eu estou a fazer que é importante ser feito. E então, assim, aceito isso como uma energia, tipo um estímulo para continuar a fazer. Também estou com esta curiosidade de saber quem é que chega, quem é que se interessa por este tema da liderança, pela forma diferente que precisamos de liderar neste novo contexto e navegar estes tempos. Então, mais curiosidade, então queria convidar-vos também a interagir connosco, a colocar a vossa opinião para que a nossa conversa seja o mais relevante possível e acrescente o máximo de valor também possível para todos. Então eu chego um misto de curioso e com vontade de fazer isto, de conectar-me. Fantástico. Bora lá. Então, se calhar, Virgílio, se quiseres relembrar aí um bocadinho qual é a intenção destas conversas, para que isso fique bem claro. Sim. E depois eu então nós com outras definições aqui, importantes neste contexto. Boa. Então, uma das coisas que deu origem a este projeto foi um convite do Alain, porque o Alain disse-me assim, Virgílio, que tal fazermos algo que seja para os líderes, que prepare, que capacite, não que nós saibamos tudo, mas que provoque um espaço de discussão, porque estes tempos estão a exigir um estar diferente. E o Inspirar Mudança é, no fundo, um espaço informal para estas conversas que são live e que vamos falar sobre, essencialmente, liderança
e que competências é que o líder agora necessita de desenvolver. E a nossa ideia é ter vários convidados que trabalham com metodologias, com abordagens diferentes e que nós fomos conhecendo esses convidados ao longo do nosso percurso e percebemos que eles tinham coisas muito interessantes para entregar. Queremos convidá-los não para falar sobre as metodologias que eles trabalham, mas para falarem sobre as competências que existem dentro das metodologias e que podem ser muito úteis para os líderes. Aqui estamos a falar de líderes de qualquer contexto, seja setor público, seja setor privado, seja do setor da economia social, inclusive líderes, empreendedores, agentes de mudança que também são líderes, ou líderes quem está em sua casa, na sua família, também lidera. Então, que competências estes novos tempos estão a pedir e como é que os nossos convidados, através dos diálogos e triálogos que vamos ter, nos podem trazer luz e ideias que nos inspire, não só ideias, mas dicas práticas que podemos aplicar e que podemos nos inspirar. É essencialmente um espaço de conversa sobre liderança. E no fundo, nós queremos também que isto seja útil para o maior número de pessoas possível. Então, o Inspira a Mudança é isso. É um espaço de diálogo sobre liderança, sobre regeneração. É um tema também que temos falado bastante. Como regenerar, como cuidar. Então, é um espaço para isso. Grato, Virgílio. Se calhar faz sentido só nós partilharmos aqui um pouco do que podia ser uma definição de, se quisermos chamar, líder regenerativo. Na essência é alguém com alguma responsabilidade sobre um ecossistema. Esse ecossistema, como o Virgílio partilhava, pode ser uma família, pode ser uma associação, uma organização, uma escola, etc. Alguém que quer regenerar, quer trazer inovação, alguém que quer trazer valor, que procura beneficiar o sistema, as pessoas e o planeta. E o exemplo é alguém que, por exemplo, possa valorizar o autoconhecimento, o autocuidado, inspirar outros a agirem por vontade própria. Para dar apenas aqui um exemplo. Como é que isto vai acontecer? Isto vai acontecer de forma regular, quintas-feiras às 19 horas, como estamos a fazer aqui. Não sabemos se vai ser semanal, mas a ideia é que a partir de agora, esta primeira conversa vai acontecer só comigo e com o Virgílio, uma conversa que com uma pergunta que já vamos partilhar, mas vai ter convidados especiais e vamos revelar no fim qual é o convidado, portanto fica atento para saberes quem é que vamos convidar no final. E reforçamos novamente, coloquem perguntas e inquietações ao longo da conversa, quando elas surgirem, porque vamos ter agora uma parte em que vamos conversar um pouco, vamos ter aqui um diálogo gerador entre nós os dois, e no final queríamos ter ali algum espaço em que nós vamos olhar para algumas das questões e de alguma forma também podemos interagir com vocês e comentar um pouco estas questões. Não é que a gente dê as soluções todas, demos as respostas todas, porque o nosso lugar é este lugar de explorarmos juntos, de conversar sobre um tema que achamos de facto relevante. Então, só para definir um pouco o que é isto do líder na nossa perspectiva. Boa. Então, a pergunta... Está aqui Sim, Virgílio. Sim. Ia só pôr aqui a pergunta. A pergunta que nós vamos, digamos, nos debruçar vai ser aquela que estava no convite, que é como é que o líder se adapta ao contexto de incerteza atual? Okay? Sabemos que esta pergunta podíamos estar aqui uma semana a responder e vamos ter uma conversa e partilhar aqui algo espontâneo que nós vamos conversar entre nós. Portanto, vamos conversar cerca de 20 minutos e depois destes 10 minutos onde entraremos num lugar mais interativo convosco, vocês que nos estão a ouvir. Pergunta geradora. Isto para nós, o que é que significa uma pergunta geradora? É uma pergunta que gera uma conversa que nós vamos ter, que vai gerar vai estimular a nossa criatividade e vamos dialogar e construindo em cima das partilhas de um do outro, as nossas perspectivas, algo que possa acrescentar valor. Virgílio, queres se calhar começar com o contexto e vamos começar a conversa, então, por mim? Boa, vamos a isso. Então, uma das coisas que nos levou também a fazer este espaço de conversas foi essencialmente esta pandemia, o Covid e o isolamento que nós acabámos por ser forçados a vivenciar. E esse isolamento permitiu espaço, no fundo, para nós começarmos a explorar o que é que pode vir a seguir, o que é que está para chegar. E nós fomos percebendo também que
todos os modelos anteriores que serviram, no fundo, o mundo mais capitalista, começaram a ser colocados em causa. Já há algum tempo estavam a ser colocados em causa, mas agora, com este espaço e tempo, as pessoas começaram a perceber o que é que realmente importa. Então, o que a pandemia veio trazer é colocar em causa os hábitos, as certezas que nós tínhamos, os modelos que achávamos que eram os modelos do futuro e principalmente o confronto entre uma visão mais capitalista, né, que no fundo pode fomentar a ideia de isolamento, de separação, versus uma visão mais interdependente, mais sistémica, em que fala sobre servir a vida, servir propósitos e servir valores. E nós começamos a ver o confronto entre estas duas coisas muito presente, principalmente durante este período. Muitas das complexidades que o líder hoje lida no fundo, não é novidade. Ele já viveu e continua a viver com complexidades. Quando falamos em alterações climáticas, são complexidades com que ele teve que viver. Ou quando falamos em inovações disruptivas, são complexidades que um líder tem que viver, porque no fundo ele estava habituado a um sistema e essas inovações começaram a questionar a forma como ele vivia ou a forma como ele liderava. Então, quando nós somos confrontados com estas disrupções, com este inesperado, muitas vezes temos dois tipos de reação. Um tipo de reação é lutar contra essa mudança ou contra essa nova realidade que está a chegar. Lutar negando, lutar rejeitando todo e qualquer forma de adaptação ou possibilidade de adaptação. Quase como ficar ali congelado perante a transformação ou aquilo que o caos está a trazer. Uma outra forma de olhar é olhar como uma oportunidade, como algo para testar, para experimentar, para arriscar, algo que podemos olhar com curiosidade. Então estas duas visões, no fundo, elas habitam-nos a todo momento e principalmente este contexto de pandemia trouxe essa necessidade de nós repensarmos. E, por um outro lado, nós começámos também a perceber que as lógicas que eram aplicadas anteriormente não estão a servir. E essas lógicas eram lógicas que determinavam, de comando-controle, que tentavam olhar para a performance mais do que para as pessoas ou para a alma das pessoas, que tentava que uma coisa é o indivíduo no trabalho e outra coisa é o indivíduo em casa. Então todos esses dilemas começaram a ser questionados porque nós temos espaço e tempo para refletir o que é que realmente importa. Então eu queria trazer este contexto porque o que está a ser pedido e o que o mundo está a pedir é um líder que tenha um outro tipo de cuidado. E uma das coisas que se calhar faz parte desse novo tipo de cuidado é um cuidado que nutre a vida, que sustenta a vida e que promove também a vida. E quando olhamos dessa forma, a liderança dessa forma, começamos a olhar também para a saúde do sistema, para a saúde pessoal do líder, para a saúde das pessoas que ele lidera. Então existem vários ingredientes que estão aqui em cima da mesa, em cima desta conversa, que criam um pouco o contexto daquilo que nós vamos aqui estar a conversar. E estas coisas que estamos aqui a falar, nós não estamos a falar num sentido de que nós não as vivenciamos. E para falar mais concretamente sobre isso, eu queria colocar aqui uma questão ao Alain, para perceber, ele também como líder, como é que tu viveste este tempo de pandemia? Ou seja, logo no início, quando soubeste que tudo iria mudar, né? No fundo estás habituado a trabalhar com grupos e pessoas, o que é que sentiste e como é que tu lidaste com isso? Boa pergunta, Virgílio. É assim, eu acho que senti o que muita gente sentiu, né? No início, que sentimos contração, sentimos receio, temos ali uma avalanche de sensações que não estamos habituados, temos medos, não é? No meu caso, tinha coisas planeadas de trabalho deixaram de existir ou foram planeadas para a frente. Portanto, há um lugar de incerteza muito grande que aconteceu comigo e penso que aconteceu com muita gente. Eu estava refletido um bocadinho do que aconteceu no nosso contexto e uma das competências que eu acho que fui buscar foi
nós temos percebido, se calhar, ali na primeira ou na segunda semana, que tínhamos que encontrar uma rotina, porque agora, como o Virgílio partilhou, tudo o que era esta ideia separada de educação dos nossos filhos é naquele sítio, o trabalho é naquele outro sítio, não é? E depois a família é no final do dia. De repente, nós vimos neste lugar em que é tudo no mesmo sítio, não é? Então, acho que a primeira coisa que a nossa família, no fundo, ativou foi como é que nós somos criativos e flexíveis para encontrar aqui rotinas que são saudáveis para todos. Porque se não funcionarem para todos, não vai funcionar. Então, essas primeiras semanas foi muito experimentar rotinas novas, o que é que funciona, como é que conseguimos considerar trabalho, como é que conseguimos cuidar da parte educativa dos miúdos, como é que conseguimos ter tempo para nós próprios, como é que conseguimos ter tempo para a relação. Então foi esse lugar. E eu acho que as competências que aqui ativaram foi a criatividade e a flexibilidade. Uma outra competência que eu também acho que fui puxar, digamos assim, foi de parar um bocado e de repensar um bocado o que é mesmo essencial. Porque eu comecei a perceber que tinha-me que focar no essencial para me sustentar no tempo. Então foi o que é que eu vou focar, onde é que eu vou pôr a energia, o que é mesmo importante, etc. Isso também teve muito presente. O que é que são as 3 ou 4 coisas que eu vou pôr a energia? Porque o meu tempo agora não é o dia todo, não é? De repente. Agora é só meio-dia, se calhar. Ou é menos, porque há muitos desafios aí. E a outra competência, estando-me a ouvir a falar agora, que me surge, foi manter uma relação com a profissional, neste caso, por exemplo, e de tentar e entrar num lugar mesmo de escutá-los onde eles estavam e de perceber se eu podia servir mesmo no lugar onde eles estavam. Então achei isso foi muito rico ter percebido que eu pôr-me nesse lugar de realmente entender o que é que estava a passar do lado de lá e de perceber se podia ou não servir. Foi engraçado encontrar ali algumas pontes e algumas possibilidades foi rico perceber que mesmo com este desafio nós conseguimos, pela ligação com o outro, criar valor e os dois ganharem. E isso foi fantástico. Pronto, mas não vou alongar muito mais, Virgílio. Eu estou também curioso em que tu possas também partilhar um pouco das tuas vivências, né? Das tuas decisões aí neste contexto também. Olha, para mim foi assim, a primeira fase foi de choque, ou seja, como é que eu vou fazer o trabalho que eu adoro fazer com pessoas, como é que eu vou fazer isso? E confesso que há alguma coisa em mim que tinha aqui uma teimosia, né? Que é, eu acho que isso vai passar rapidamente e daqui a nada vamos começar a trabalhar com pessoas. E isso durou 2 dias. Ao segundo dia disse, para. E uma das coisas que mais me ajudou foi um exercício que fizemos aqui em casa, que eu fiz um quadro em que metade do quadro dizia agora e noutra metade dizia depois. E até fica assim tão simplista que eu disse assim, pá, isto não pode ser mais básico. Mas o agora era, o que é que eu estou a perceber que está a acontecer? Qual é a minha percepção do que está a acontecer? E eu levei mais ou menos uma semana só a escutar. A escutar o que é que as pessoas falavam, o que é que os meus amigos comentavam, o que é que os clientes diziam, tudo o que fosse possível escutar, inclusive estar na natureza e só escutar. E essa escuta trouxe-me informação que eu fui sistematizando no quadro que dizia agora. Então, tudo o que era percepções que eu tinha sobre pessoas com medo, pessoas a lançar teorias da conspiração, pessoas com vontade de perceber o que é que viria depois, esta corrida para o online, ou seja, toda a gente a dizer temos que fazer lives e temos que estar online. Então eu comecei a olhar para isso e dizer assim, ok, isso é o agora, isto é o que está a acontecer agora. E com essa informação comecei a explorar durante os dias seguintes o que é o depois. E o depois é mesmo especulativo, ou seja, era tudo o que vinha da intuição de ler o que estava a ver no agora. Às vezes sonhava e colocava lá coisas, às vezes meditava e colocava lá coisas,
às vezes havia coisas que emocionavam-me e eu colocava lá. Então fiz uma nova lista daquilo que eu achava que era emergente, o que estaria assim, a tentar nascer, o que estaria-me a chamar, no fundo, para servir. E foi aí que eu percebi que, por um lado, sim, eu iria fazer coisas online, mas que eu queria que fosse online plus, ou seja, extremamente humanizado. E o outro ingrediente que eu pensei foi como é que eu reconecto de alguma forma as pessoas com elas próprias, no sentido de descobrir que elas são vida e que elas são natureza, e como é que eu trago essa sabedoria, no fundo, para o maior número de pessoas. E foi só dessa pergunta geradora que eu consegui desenhar, no fundo, um serviço online, que no fundo era gratuito para quem quisesse, que eram sessões de um para trabalhar a questão de o que é que está a acontecer agora para ti e falarmos sobre isso e o que é que estamos a sentir, quais são as emoções que vêm daí e quais são os insights quando eu olho para essas emoções que eu tiro daí para depois possivelmente agir. Então, isso foi inspirado no trabalho que Conecta, da Joanna Macy, e veio desse processo que eu fiz. Então, primeiro comecei com negação, 2 dias, e depois escuta. Eu imaginei que eu era um tapete que estava e só escutava e absorvia as coisas, e depois dessa escuta comecei a tentar ver o que é que estaria a dizer o campo, a minha intuição. Agora, pensando nisso tudo, o que é que são as competências que eu acho que emergiram daí? Uma, que eu acho que é essencial na liderança, é mesmo a ideia de escutar o campo, escutar a mim e escutar também, às vezes, aquilo que não é tão ruidoso, aquilo que é subtil, que tem um barulho muito pequeno e que às vezes precisamos de baixar a nossa voz para escutarmos. A outra competência que eu acho que também experimentei aqui é lidar com incerteza, tentando sempre ter um olhar de esperança. Ou seja, não baixar os braços, mas tentar perceber, ok, isto está confuso, continua confuso, mas eu acho que alguma coisa boa há de vir. Há aqui qualquer coisa que vai ser melhor. E muitas vezes olhamos para o caos como a transformação. Então eu tentei olhar dessa forma também. Eu deixei Acho de que foi ouvir, isso. Ok, não sei se teve aí uma paragem, não sei se foi aqui do meu lado em termos de som. Obrigado, Virgílio. Sim, quando estavas a falar também para mim, para nós, foi muito importante esta questão da escuta. Até me lembro logo nas primeiras semanas termos entrado mesmo nesse lugar de criar círculos de escuta e perceber, ok, se calhar a única forma agora de nós podermos ajudar é criar um espaço em que as pessoas possam sentir alguma segurança e nos ouvirmos um pouco, não é? Porque este distanciamento físico não necessariamente significa um distanciamento humanizado, não é? É à mesma possível nós criarmos estes espaços de profundidade, de nos ouvirmos, de perceber o que é que está a ser importante para nós, não é? E eu acho que é nessa escuta, é nessa exploração da escuta que nós, se calhar, vamos encontrar aquilo que é mesmo a essência, que é aquilo que é mesmo relevante, não é? Aquilo que nos importa. E eu acho que isto tem muito a ver com liderança regenerativa, não é? Que é se calhar, e o Covid trouxe-nos este convite de o que é que verdadeiramente importa. Pelo menos para mim trouxe-me. O que é que verdadeiramente importa? E eu acho que isso liga para uma competência que eu acho que é mesmo importante, que tem a ver com o autoconhecimento. Eu acho que é Sim. super, é uma característica mesmo de base, não é? Quem é o Alain, não é? Quem é que é o Virgílio? O que é importante para ele? O que é que o move? Acho que essa exploração que nunca acaba, não é? Acho que é essa conexão connosco e de sermos honestos e tentarmos trazer isso para o mundo da melhor forma possível, e é um caminho. Acho que é claramente uma competência que para mim é relevante. E eu acho que colado a isto está o sabermos parar, não é? É o sabermos estar presentes a nós.
e não nos deixarmos levar pela informação e não termos nunca deixarmos esse espaço para nós, não é? Uma das coisas que eu não partilhei na história foi isso. Eu comecei a levar muito mais tempo a passear na natureza e até muitas vezes descalço para ir resgatar esse momento, não é? O que é importante para mim, porque é muito mais desafiante quando nós estamos num contexto em que a profissão, a relação e a família está tudo no mesmo sítio. É quase uma necessidade de sustentabilidade para nós próprios, nós encontrarmos esse lugar de estarmos um pouco a saber aquilo que está a ser importante para nós em cada momento, porque senão vamos explodir mais facilmente. E nós tivemos essas experiências, né? Houve muito mais conflitos, por exemplo. Mas começou a haver menos conflitos quando nós começámos a cuidar um pouco mais de nós. Sim. Eu acho que também às vezes vem esta ideia do líder como aquele que, no fundo, cuida dos outros, não é? Cuida do que é que são os objetivos, cuida das equipas. E eu queria trazer um olhar também mais interno daquilo que é como é que o líder cuida de si, não é? Como é que ele se mantém saudável, não é? Quando falamos em líderes regenerativos, estamos a falar também de líderes que mantêm-se saudáveis, que mantêm sistemas saudáveis, mas primeiro também conseguem manter-se assim saudáveis. E eu notei uma coisa muito interessante durante esse período, que foi esses primeiros dias foram os dias em que eu tive níveis de stress muito elevados e ansiedade. E o que eu notei também que isso fazia ao meu corpo é que fisicamente eu andava assim, né, com os ombros muito para dentro, tenso. E também em termos de ideias e criatividade estava muito difícil de eu ter ideias diferentes daquelas que estava habituado a ter. E também notei que a minha disponibilidade para estar com o outro era muito menor. É como se todo o meu sistema estivesse doente e eu não tivesse vontade de fazer nada, de criar ou de agir, estava um bocadinho congelado. Então eu queria trazer esse olhar de como é que o líder cria ou cuida do sistema eu, do sistema que é o seu corpo, a sua saúde, como é que ele conhece os seus limites, né? E quando eu falo de limites é, por exemplo, nós trabalharmos horas extra ou estarmos sempre disponíveis ao telefone para responder a qualquer coisa, como é que ele cria um espaço que é o espaço de cuidado dele, o espaço de solitude, né? O espaço em que ele desliga tudo e está consigo, e dentro desse silêncio consegue ouvir o bater do seu coração, consegue ouvir algum ponto no corpo que está a sinalizar que tem dor e que há tensão e que ele precisa cuidar disso para depois poder cuidar dos outros. Então esse sistema ele precisa de estar saudável, e para notarmos isso precisamos de esse espaço de silêncio e solitude. E para mim foi muito importante estar nesse espaço de escuta, porque foi isso que me fez, né, perceber. E uma das coisas engraçadas que eu fazia, eu faço muitas listas de to-do, né? Eu faço listas de coisas para fazer e depois classifico por ordem de prioridade. E uma das coisas que eu comecei a colocar no meu to-do foi uma tarefa que se chama não fazer nada. E não fazia nada, e colocava lá um tempo, 20 minutos de não fazer nada. E às vezes era, por exemplo, sair, olhar para a janela, ou pela janela, ou fazer uma coisa que não tivesse a ver com trabalho e nem ter que pensar muito. Às vezes era só ouvir música. E isso é uma forma de eu honrar no fundo, a minha saúde, o meu sistema operativo, né? E estar a cuidar dele. Sim, sem dúvida, Virgílio. A parte falaste aí, eu gostava só de acrescentar aí 2 ou 3 coisas, que é uma coisa que também que eu acho que é importante e que normalmente não se valida assim tanto, e eu próprio estou a trabalhar isso, que é validar as intuições. Pelo menos eu venho de um background de engenharia, não é? Então a minha forma de pensar é muito mecânica, né? Foram muitos anos, não é? Portanto, estudar nessa área e depois trabalhar nessa área. Então, o confiar neste lugar da intuição
hum, é um lugar difícil de ir. É um lugar difícil de ir porque, no meu caso pessoal, é difícil às vezes confiar que aquela intuição é importante e de validarmos isso e tornarmos isso real no nosso dia a dia. Então, esse lugar aí foi muito importante. Eu começar a procurar outras formas de lidar com o meu dia a dia, outra inteligência, se quiser, e confiar nessa inteligência para que ela possa nutrir da melhor forma possível o meu dia e trazer um pouco mais desta nutrição interior, não é? Um bocadinho de mais saúde, de algo mais são, porque a minha tendência, se calhar, é fazer da mesma forma, ou parar da mesma forma, não é? Ter, como tu dizias, se calhar muitos to-do lists e este tempo levou-me para um lugar de dizer, epá, se calhar não, se calhar fazer menos é um ganho. Porque se eu parar um bocadinho e se calhar escutar algumas coisas, se calhar não faço tantas tarefas, porque até se calhar não preciso fazer, porque eu estava a fazer em piloto automático. E isto liga muito novamente com a presença, não é? O quão rápido eu estou em piloto automático e quão importante eu entrar num lugar que se calhar é a pausa que tu falavas, que é ouvir música um pouco, que é lá fora apanhar ar, que é apanhar 10 minutos de sol. E isso é muito importante, porque se quisermos mesmo começar a pensar em criar novos sistemas que são nutridores para o ser humano, temos que verdadeiramente começar em nós. Temos que verdadeiramente começar a cuidar disso em nós, para que daí saiam ideias de vida diferentes, não é? Porque senão estamos a repetir. Estamos quase a ser máquinas, não é? E isso assusta-me um pouco. Assusta-me. Eu gosto de pensar que o pós-Covid não pode ser irmos para o lugar que estávamos antes. Não, nós temos que realmente criar alguma coisa verdadeiramente diferente para sustentar a Eu vida, como tu estava, dizias. sim, estava-te a escutar e uma das coisas que me veio foi a questão das emoções. Ou seja, como é que nós lidamos com as emoções? O líder tem esse papel de inspirar, mas também tem esse papel de visionar. E nós muitas vezes estamos a lidar com emoções muito diferentes a todo momento, ou seja, são emoções que nos levam para lugares totalmente diferentes. E eu queria trazer aqui um olhar, umas coisas que eu percebi, que é existem emoções que são emoções que nos são impostas. Às vezes estamos a ver um vídeo ou estamos a ver uma notícia no Facebook e isso causa-nos de alguma forma medo ou uma forma de raiva e são emoções que nós no fundo não estávamos a contar com elas e que nos chegam. E depois existem as emoções que são decisões nossas, ou seja, que nós percebemos que há alguma coisa dentro de nós que precisa de voz, que precisa de espaço. E eu estou a pensar aqui na liderança também, não só a inteligência emocional na relação com o outro, mas a inteligência emocional de eu conhecer as minhas emoções e como é que eu posso navegá-las. E quando falamos num período de incerteza, há várias emoções que saltam logo, não é? À partida, que vêm logo para a frente e dizem assim: bom, eu agora domino, eu agora tomo a liderança, não é? Então eu queria trazer esta questão da emoção e como é que é para ti, né? Como é que tu navegas isso, porque estávamos a falar no espaço de escuta e esse espaço de escuta pode ser um espaço também de percepção do que é que está a acontecer emocionalmente. Sim, Virgílio, eu acho que é muito rico, e isto liga novamente a nós estarmos conectados, não é? E a dificuldade de nós estarmos hoje conectados num mundo que é tão acelerado, com tanto estímulo. Mas a nossa capacidade de darmos espaço para as emoções, e é um trabalho que eu já faço há alguns anos e que eu acho que é extremamente importante para os líderes, o ouvirmos termos clareza dessas emoções, abraçarmos essas emoções. E mais do que isso, nós temos a coragem de ir entender o que é que está por baixo dessas emoções, ou seja, quais são as necessidades que são para mim importantes naquele momento, na experiência que eu estou a viver naquele momento, é muito rico, porque isso vai-me guiar para algo que é relevante para mim, não é? Vai-me dar informação e vai-me permitir ter ações que são relevantes para mim. E eu acho que parar aí e descobrir isso é muito importante.
porque acho que vai mais ao encontro daquilo que é vida para mim, daquilo que é relevante para mim. Então, se é relevante para mim, e se eu sou um ser humano, se calhar é relevante para outros, então essa expressão para fora claramente pode trazer benefícios. Estava aqui a pensar numa outra dimensão da liderança. Né? Estivemos a falar do líder regenerativo que no fundo tenta trazer saúde aos sistemas, ao seu sistema, mas também a um ecossistema de trabalho, ao ecossistema de equipa, né? Como é que ele nutre a saúde. E quando eu falo nisso, também falo em alinhamento de propósito, de estar a trabalhar de acordo com os seus valores, né? De ter espaço e tempo para cometer erros, né? Para arriscar, para inovar, para se conectar com a natureza. Tudo isso faz parte desse espaço que o líder, né, acaba por ter que trabalhar. Mas eu estava aqui a pensar como é que ele cria um ecossistema saudável, como é que ele pode nutrir a partir de si um ecossistema saudável. Porque há um tempo que sou eu a perceber o meu ecossistema, né? O que é que eu estou a sentir, como é que eu estou a nível de saúde, para depois servir, não é? Mas tu tens ideia, eu pergunto isso porque tanto eu como tu trabalhamos também em contexto de empresas, de organizações sociais. O que é que tu tens visto de líderes que no fundo tu podes dizer é um bom exemplo de cuidar de si, mas também cuidar de um ecossistema saudável? Bem, esta pergunta podíamos estar aqui mais tempo, não é? Eu acho que passa sempre por o líder dar o exemplo, não é? Porque eu acho que o líder tem que convidar os outros a fazer isso, mas ele primeiro tem que o fazer. Eu acho que eu acho que tem muito a ver com criar um espaço onde as pessoas se sintam seguras para poder conectar com essa outra dimensão e poder aí registar naquele coletivo o que é relevante, o que é que importa, e a partir daí construir uma conversa, construir algo que possa ser real. Mas se não for cultivado este espaço de segurança, não é? Se não for cultivado este espaço ser necessariamente presencial, este espaço psicológico, se quisermos, não se consegue. Eu acho que é quase que é como se não quiséssemos escutar o que está presente. E eu acho que muito o líder hoje tem muito que ele não sabe tudo, nem nunca vai saber tudo. Ele tem que estabelecer bem essas ligações com as pessoas para, em conjunto com as pessoas, conseguir navegar todas as dificuldades que vai enfrentar. Porque é no conjunto que nós temos as soluções. É nessa descoberta que nós vamos ter as soluções. Então, criar esse ambiente seguro acho que é uma das competências muito importantes, eu acho. Uma delas. Sim, sim. Eu também vejo fazendo um paralelo com a permacultura, né, que tenta entender como é que a natureza funciona, como é que ela quer né, nutrir a vida e depois, de acordo com isso, tentar desenhar de acordo com essa energia. Eu acho que alguns princípios da permacultura talvez possam ser aplicados também a um líder que tem uma equipa ou que tem uma empresa e precisa de, no fundo, nutrir isso. Sim, eu acho que sim. Do pouco que eu sei de permacultura, uma das coisas que aprendi tem a ver com observação, por exemplo, não é? Um líder que observa, que gasta tempo a observar o que é que está a acontecer, eu acho que é um líder que está mais preparado para dar uma resposta que está a ter isso em conta, não é? Está a observar a sua realidade da melhor forma possível, não é? De forma mais factual possível. Então, com isso, também acho que consegue ter uma resposta mais resiliente, mais capaz de responder. Eu deixei-te ouvir, Virgílio, não sei se foi do meu lado, se foi do teu. Olha, acho que ficou aqui o freeze, não consigo ver-te em vídeo, mas consigo ver assim as fotografias paradas. Eu queria só trazer um último ponto, antes de abrirmos espaço também para as perguntas.
que tem a ver com o líder que visiona possibilidades, que visiona futuros, que imagina cenários novos, porque ele tem essa necessidade também, né? Ele precisa de conectar-se com aquilo que está para vir. E queria fazer um paralelo com esta ideia da saúde, né? Quando o líder está saudável, ou seja, o seu ecossistema está bem cuidado, há saúde também no campo, no ecossistema onde ele faz parte, há maior probabilidade de ele imaginar cenários novos, de sonhar, de criar possibilidades. E desse lugar é um papel que é fundamental, por exemplo, quando Pois, eu não sei, tive aqui, não sei se é do meu lado, se é aqui há uma questão com a ligação. Digam-me se estão a ouvir, é que eu estou aqui, estamos não sei num se é do meu lado. contexto de pandemia, de desafio de ser capaz de imaginar-se. Pois, parece que deixámos de ouvir o Virgílio. Estou a ouvir aqui pelo menos o Ricardo dizer que deixou de ouvir e a Cira também deixou de ouvir. E parece que a mim me estão a ouvir, será? Pois, a Paula está a dizer que me ouve. Ok. Virgílio, deixámos-te ouvir aí um pouco, já penso que estás. Estou de volta. Não sei onde Boa. é que fica. A navegar os. Ótimo, ótimo. Surfistas do caos. Tem que ser. Respirando, momento a momento. Olha, estava a lançar esta pergunta em relação ao líder que visiona e que cria cenários novos, né? que também é uma competência fundamental, não é? Não só manter um sistema saudável, mas conseguir também imaginar possibilidades, sonhar, visualizar cenários novos. E eu acho que também nas histórias que nós partilhamos tinha algo disso, né? De apesar do caos, apesar do desafio, nós conseguimos imaginar cenários fora dele. Nem sempre é fácil, às vezes também bloqueio-me e não saio dali do loop, não é? Mas quando eu olho para esta ideia de líder regenerativo ou líder que sustenta a vida, também olho para aquele que cria possibilidades, né? Que cria possibilidades de crescimento, que visiona também cenários novos, não é? Tu sentes isso? Sem dúvida. E eu acho que isso há uma ligação muito íntima entre isso e nós nos sentimos, e nós cuidamos de nós e nos sentimos saudáveis, não é? Porque para mim é tão claro quanto isso. Quando nós nos cuidamos e nós dormimos o suficiente e nós tentamos comer o melhor possível, etc., eu acho que há mais espaço para nós estarmos mais otimistas, acreditarmos mais nos sonhos, não é? De sermos doidos a pensar em possibilidades de futuro e dá-nos mais energia. Eu acho que abre um lugar de energia onde nós nos permitimos mais facilmente sonhar, não é? E nos abrimos a isso. Versus se eu entrar num registro só trabalhar e se depois se calhar já não consigo, já quase perco não é, essa vitalidade de expandir-me, de evoluir, de ver outras oportunidades, não é? De ver coisas novas acontecerem. Sem dúvida. Olha, estou aqui também consciente do tempo que nós estamos aqui ligados e isso, olha, o Ricardo está aqui a dizer o líder que sustenta a vida, é mesmo isso, né? Sustenta e potencia, né? E potencia o crescimento da vida. Olha, está a ser muito interessante esta conversa, eu queria continuar aqui por horas, mas também temos que dar espaço aos nossos convidados. Claro. E queria ver se também surgiam algumas questões, eu queria só ver aqui no chat, entretanto, se surgiram aqui vários comentários, nós também no fundo queremos ouvir e comentar, não é? Claro.
E comentar com toda a modéstia, não é? Como dissemos no início, não somos os especialistas. Essencialmente vejo-me como alguém que explora, que quer saber mais, quer aprender. Eu acho que ponham aí perguntas, se puseram no chat no início, ponham aí novamente de novo, se puderem, para nos facilitarem a nós, que está a ser difícil para mim estar a ver o que é que puseram aqui tudo, mas não vejo aqui nenhuma pergunta, parece-me. Devo partilhar com este formato, é muito interessante. Já agora vou partilhando aqui alguns pequenos comentários antes de vermos as perguntas. A Carolina a dizer, devo partilhar que este formato de live é muito interessante porque posso estar a fazer as coisas, tipo a lavar a louça e ouvir ao mesmo tempo. Sim, eu acho que esta dinâmica que o Covid nos permitiu é que está tudo meio misturado, não é? E acho que nós temos que nos saber adaptar. Obrigado, Carolina. Boa definição, líder generativo. Pergunta mesmo interessante. Daqui, deixa eu ver. Vês alguma pergunta? Vejo aqui uma que é como criar espaços. Deixa eu ver se eu volto a encontrar, mas tinha a ver com como criar espaços seguros. Ok, a Sónia aqui. Como criar um espaço onde todos se sentem seguros. Boa pergunta, boa. Acho que já demos um pouco de resposta, mas podemos comentar aí algo sobre isso. E vamos, se calhar, pegar mais noutra pergunta. Sim. Olha lá que ficou parado, ok. Juntar duas perguntas. Sim, se calhar juntar duas perguntas. Se eu estou como líder, como é que é? O que me proporciona? A Carolina, não sei se percebi bem, a Carolina está a perguntar se estou como líder, entre aspas, o que proporciono tem de ser bom para mim, para ser bom para o outro. Vou só colocar aqui para vermos o que a Carolina escreveu. Sim, isto faz-me todo o sentido, não é? Acho que é um caminhar entre o eu e o outro e o eu, aquilo que aprendemos, acho que é este fluxo sempre. Se calhar começamos com esta pergunta, vou pô-la aqui para vermos, vou puxá-la aqui para... Vamos respondendo a esta pergunta, Virgílio, e depois vamos... Qual é a pergunta? Qual delas? Está aí mesmo, acho que consegues ver também, da Sónia Sunshine, como se cria um espaço... Ok, como criar um espaço onde todos se sentem seguros. Todos se sentem muito seguros. Ok. Eu acho que há aqui para mim, há uma quase como uma necessidade de voltar atrás e revisitar os vários passos e grupos onde eu estive, identificar quais são os ingredientes que estiveram lá presentes e que me fizeram sentir seguro. E também fez com que o grupo se sentisse seguro. E uma das coisas que eu vejo acontecer quando me sinto seguro é que logo do início há uma espécie de acordo de como queremos funcionar. Quase como criação de chão comum. Não é? Para mim isso é muito importante porque primeiro permite que todos co-criem o que é esse chão comum, seja em termos de linguagem, o que é que significa cada palavra para que todos usem também a mesma linguagem. Depois também, dentro dos acordes, percebemos quais são os limites de cada um. Por exemplo, para algumas pessoas, falar muito alto é uma coisa que se calhar incomoda e que não se sentem confortáveis. Isso ser comunicado cedo ajuda a criar um chão comum e uma forma de funcionar. Okay? Então, a criação do espaço seguro, no meu olhar, passa por uma comunicação cedo de o que é esse chão comum, quais são os limites de cada um, para que depois desse lugar consigamos co-criar. Um último reparo que eu queria deixar é que todos os grupos passam por fases e essas fases são fases em que no início somos todos muito bem educados uns com os outros, alguém me pisa mas eu não reclamo, está tudo bem, mas em algum momento eu entro numa fase de caos em que começo mesmo a dizer, olha, não gostei nada dessa brincadeira e vou começar a gritar, e esse momento às vezes é um momento que todos nós evitamos porque não queremos o conflito ou não queremos o caos. E ele é importante porque o passo a seguir é a clareza sobre como funcionarmos bem em conjunto. Então a criação de espaços seguros passa por um desenho cedo, mas também passa por aceitar que esse desenho não é perfeito e que poderão existir momentos de conflitos e sabermos lidar com esses conflitos para aprender a criar ainda mais segurança.
Sim, sim. Eu sou completamente com o que dizes, Virgílio. Eu acrescentava, podia partilhar várias outras coisas, mas uma das coisas que me surge é que o ambiente seguro, no meu entendimento, começa antes do encontro acontecer. Ou seja, há um cuidar de como esse espaço vai receber. Há um certo cuidado nos pormenores. Há uma clareza de qual é a intenção daquele grupo se reunir. Eu acho que isso também, de forma invisível, também vai dar vai caracterizar, vai criar o potencial quando as pessoas estão presencial e chegam àquele espaço, seja um espaço online, seja um espaço presencial. Portanto, a intenção, diria, os pormenores, o espaço... As pessoas terem a noção que têm voz, eu acho que é importante, e terem essa confiança de poderem expressar e não se sentirem que estão limitados. Portanto, isso também acho que é algo que nutre esse espaço e que o torna seguro para essas pessoas poderem contribuir. Acho que isso é importante. Não sei se queres continuar com esta pergunta Não, eu queria ir para outra, mas queria lançar uma provocação, Sim, que sim. é demasiada segurança não traz evolução. Ou seja, quando tudo é muito, muito, muito seguro, também não é Verdade. bom sinal. Isso É verdade. leva-me um pouco à infância, quando subíamos as árvores e brincávamos à vontade, e hoje, quando temos medo que a criança saia à rua. Por isso também só uma provocação. A outra questão é colocada pelo Ricardo Carvalho, que é como podemos trazer neutralidade em momentos de tensão, de conflito. Boa pergunta. Eu tenho Ok. algumas ideias. Queres responder um pouco? Olá. Como trazer naturalidade. Isto é uma área que eu por acaso, tenho bastante experiência. Como trazer neutralidade? Trazer a neutralidade é nós termos a capacidade de conseguir entender e de falar sobre coisas que são factuais. E só aí nós podemos construir muitas pontes, porque senão estamos sempre num jogo de um está certo ou está errado. Portanto, tentar trazer naturalidade é tentar observar aquilo que aconteceu, uma perspectiva de observação de factos, sobre aquilo que não pode ser questionado de uma parte ou outra parte. Eu acho que só essa parte é muito interessante explorar e ter clareza. Queres acrescentar outra, Virgílio? Quero. E agora também, à semelhança daquilo que tu disseste, eu acho que quem vai entrar numa situação de conflito, ou tentar mediar, ou tentar fazer alguma coisa dentro de uma situação de conflito, há um antes de entrar no conflito, né? Que é como é que eu estou antes de entrar no conflito, ou antes de tentar mediar, em que espaço é que eu estou, como é que eu me sinto neste momento, e depois, quando entro no conflito, ou quando estou a tentar mediar, também pensar que o que estamos aqui a tratar são características humanas. Ou seja, não estamos a falar do que é certo, nem o que é errado, não estamos a falar de quem tem razão e quem não tem razão, mas estamos a olhar para uma experiência humana com emoções nas relações. E o lugar é um lugar de como é que eu cuido deste lugar precioso em que duas pessoas ou mais pessoas estão a manifestar aquilo que é importante para elas. E como é que eu me coloco num lugar de quem realmente importa-se com isso que está a acontecer e que se preocupa com isso e que quer, no fundo, cuidar desse espaço. E acho que esse é um lugar de neutralidade que é subtil, mas que é um mindset que eu trago que no fundo, impede-me de eu tentar dar razão a um lado ou a um outro, mas tentar nutrir aquele espaço para que a emoção, para aquilo que é a experiência humana aconteça. Sim, quando te ouço falar, eu dou-lhe outro nome, mas é exatamente isso. Esse lugar de naturalidade é nós tentarmos entender o que é que faz um ser humano ser um ser humano e não estarmos tão presos naquilo que aconteceu ou nos comportamentos que aconteceram de um lado e do outro, mas estar mais num lugar de devolver o que é importante para um e o que é importante para o outro e nessa importância, nessa realização dessas necessidades humanas universais, nós conseguimos ir fazer a ponte e encontrar essa neutralidade, esse espaço entre o certo e o errado. E isso é fenomenal e acho que é um grande desafio que o mundo hoje está a ter, especialmente nestas questões agora mais recentes sobre
racismo, etc., é que nós continuamos a estar num lugar sempre de ver o mundo entre os certos e os errados, e nós acho que já vimos demasiado isso, não é? Já percebemos que isso não nos leva a lado nenhum. Nós temos que começar a criar pontes e a perceber o que é que está para além daqueles comportamentos. Senão estamos sempre a pensar, estamos a falar sempre na pontinha do iceberg. Nunca estamos a ver o que é que são, estamos sempre a ver os sintomas e não estamos a ver as causas. E eu acho que essa naturalidade nasce daí. Deixa eu ver se há aqui mais Bom, se perguntas. calhar ficávamos por aqui, né? Porque também temos uma noção que prometemos que seriam 40 minutos. E já estamos aqui mesmo numa hora. Já estamos aqui a atingir uma hora, mas estou super grato pelas perguntas, pelas pessoas que apareceram e comentaram de partes diferentes do país, e mais perguntas a chegarem. Não, eu só estou a pôr só fantástico. para que esteja presente para outros, porque nós estamos a ver isso, eu não sei se toda a gente está a ver, eu penso que sim, no chat aparece, mas pronto. Sim, Virgílio, acho que esta hora, acho que é 45 minutos, uma hora, né? Acho que é o tempo que faz sentido agora nestes tempos. Não muito, nem pouco, mas o good enough. Sim, e espero também que, acho que era a Carolina que disse que estava a lavar a louça e a escutar, espero que agora já tenha acabado de lavar a louça. E eu sei que houve ali comentários que às vezes não me ouviam, às vezes deixavam de ouvir o Alain. Pronto, esta é a experiência de navegar o caos, faz parte, de navegar também a incerteza. Prometemos que em futuras sessões vamos tentar que a internet se porte bem. Mas queríamos fazer um check-out para saber também como é que vocês saem desta conversa, com que energia saem desta conversa. O Alain já colocou a questão aqui. Como te sentes neste momento? Uma palavra ou duas só para nós também conseguimos ter uma percepção se isto está a ressoar com vocês e é o feedback que nós precisamos. Não queremos que a conversa só seja entre nós, queremos que seja uma conversa em que todos possamos evoluir. Se quiserem pôr aí no chat essa palavra ou duas palavras, como é que saem agora. Era essa a última proposta de como sair. Muito boa iniciativa. Vou pôr aqui só para alguns. Muito boa iniciativa. O Ricardo, vamos a isso. Continuar a construir, co-criar. Fantástico, Ricardo. Gratidão por estares aí. Obrigado aos dois. Aqui o Simão. Grato. Obrigado, Simão. A Rita Cunha. Cuna, será de Espanha, não é que é um nome diferente. Obrigado, foi muito bom, queremos mais, Rita. Partilhem isso com pessoas, com outras pessoas. Já desmistificámos aqui o que é o líder, não temos que ser de uma grande corporação. É este líder regenerativo, que pode ser, eu posso ser um pai e ser um líder, eu posso ser alguém de uma associação, eu posso ser alguém, um professor e ser um líder, eu posso ser tal alguém também de uma organização e ser um líder. Obrigado, aqui o Ivo Neves, obrigado Ivo, que estás aí. Aqui Maria da Luz, muito bom, gostei de ouvir e faz-nos refletir, fantástico. Muito boa energia aqui da Carla Luiz, muito obrigado. E pronto, Virgílio. Agora temos que falar da próxima, não é? Já exatamente. Vamos ter uma próxima sessão com um convidado, um super convidado, né? Um convidado que é assim um globetrotter, né? Viaja pelo mundo, trabalha com coisas fabulosas, chama-se Vasco Gaspar, é uma pessoa que gostamos muito e acreditamos que vocês vão gostar muito de o ouvir. Ele está ligado ao Presencing Institute, está ligado também ao programa Search Inside Yourself, ao Mindfulness, à Teoria U, tem os seus próprios modelos também que desenvolveu e formações que ele faz pelo mundo inteiro, e nós gostávamos de trazê-lo cá para conversar connosco, também dentro desta temática da liderança e da regeneração e destes tempos, né, de incerteza. Portanto, o Vasco Gaspar vai ser o nosso próximo convidado. Investiguem o Vasco Gaspar, tentem ver o que é que ele anda a fazer. Acho que o site dele é vascogaspar.pt ou .com, é um dos dois. Mas vale muito a pena escutá-lo. Sim. E só dizer que será na próxima quinta-feira, às 19 horas, dia 18.
e cá vos esperamos para agora não em diálogo, mas em triálogo. Também com outra pergunta que nós vamos partilhar em breve. Em princípio, no próprio evento que nós partilhamos, vamos editar esse evento e manter sempre o mesmo evento e vamos mudando apenas o tema e a pergunta que nos estimula a conversa. Portanto, estejam atentos na página Oxigênio ou no Virgílio Varela ou no próprio evento. Conseguem nos encontrar aí. E resta-me só agradecer, gratidão de Virgílio por estares aqui nesta aventura comigo. Foi um prazer a toda a gente que esteve connosco. Sim. E saio entusiasmado e com alegria. Olha, também saio com o mesmo pedido que entrei de conexão, saio conectado. É muito bom ver os comentários porque é a única forma, no fundo, de sentirmos o que é que está a passar do outro lado. Se ficou alguma pergunta por responder, possivelmente amanhã podemos pegar e tentar também dizer o que é a nossa opinião, ou se não, numa próxima sessão podemos repescar a pergunta. Claro que sim, claro que sim. Então, resto de boa semana, espero que tenham uma semana fantástica. Não se esqueçam de se regenerar e até quinta-feira. Até quinta-feira temos cá para mais um triálogo. Obrigado e fico muito contente de ver caras amigas, a gente próxima. Está a ser um prazer fazer isto com o Alan. Nós trabalhamos muito em preparação, mas depois flui e eu adoro isso quando flui. Um abraço enorme a todos que estejam em Portugal, muito no obrigado. Brasil, onde estiverem. Até a próxima. Até logo, até logo, até logo.